espera até 15 bilhões de reais em conversão de dívida por capital. Isso foi anunciado agora esses últimos dias, né? Então a empresa tem um novo plano de recuperação judicial e a expectativa deles é converter em capital pelo menos a metade dos créditos financeiros. Segundo a matéria, esses créditos financeiros estão no patamar de 33 bilhões de reais atualmente. O presidente da empresa, Rodrigo Abreu, explicou na teleconferência de resultados do primeiro trimestre, que aconteceu no dia 15, que os valores vão depender da opção de conversão que os credores escolherem, com investimento de dinheiro novo ou não. Considerando a opção preferencial da parte da empresa, a quantia total prevê uma proteção de até 10,7 bi para os créditos restabelecidos com maturidade para até 2028. O que for remanescente será convertido em capital da companhia. Na opção 2, a proporção é de 30% dos créditos protegidos, mas com maturidade mais longa para 2033. Assim, os valores dependem da opção escolhida pelos credores. Mas, na média, imaginamos que possa haver um total de conversão de créditos que possa chegar a 50% dos nossos créditos financeiros, algo que vai variar aí entre 14 e 15 bilhões de reais, disse Rodrigo Abreu. No total, 20% do capital existente com os atuais acionistas será mantido, os minoritários, e os outros 80% serão destinados aos credores da Oi, que vão fazer uma conversão de dívida em capital. Aí nós imaginamos que deveremos ter talvez entre 5 e 7 grandes credores que farão esse movimento de conversão. Em assim sendo, a Oi, que hoje é uma empresa sem dono, de capital pulverizado, dominada e controlada pela diretoria executiva atual com o conselho de administração. Eles é que mandam e desmandam na Oi. Então, isso vai mudar porque a empresa passará a ter um grupo entre 5 e 7, que é o que eu calculo, de acionistas majoritários, que serão donos de 80% desta Oi. O acordo que já existe com 2 ou 3 grupos de credores financeiros, detentores de bondes de 2025 e agências de fomento à exportação, assim como os bancos de desenvolvimento chinês e o finlandês de crédito à exportação, continua sendo discutido. Não estão incluídos neste momento os bancos, mas Rodrigo Abreu diz que os dois grupos representam cerca de 2/3 da dívida. Lembrando que para aprovação do plano precisamos ter a maioria dos credores aprovando, né? As conversas continuam acontecendo com todos os grupos de credores, mas o acordo de suporte à reestruturação atual, sequência dos documentos assinados em março, estão sendo discutidos predominantemente com os grupos que não os bancos. Então, está aí notícias sobre a Oi. Nesta mesma apresentação do dia 15, ele destacou, o presidente da empresa, que entre 2027 e 2028 pode acontecer a venda de parte do capital acionário que a Oi tem na Vital. A venda pode acontecer com o processo de abertura de capital da Vital, o que seria um processo mais natural, com início de liquidez no mercado, até um processo estratégico de negociação em blocos grandes de ações fora do mercado aberto, em relação à participação, assegurando que nada disso foi iniciado ainda. Com isso, os ativos de participação na rede neutra, sem dúvida nenhuma, vão ser considerados para a venda, mas precisa seguir regras de vendas do plano e do acordo. Bom, vamos aguardar mais notícias. Importante lembrar que tem muita coisa da Oi que caiu por terra do ponto de vista de cenário. Vamos lembrar que a Vital tinha um plano anunciado pelo próprio presidente da Oi, o Rodrigo Abreu, de investimentos de 30 bilhões de reais até 2025. Ora,
não se investiu, eu acredito, que nem 1 bilhão destes 30 bi previstos. Então, a meta da Vital era ter 34 milhões de casas passadas, 34 milhões de casas passadas, e que isso casava com a estratégia da Oi de ter 8 milhões de casas conectadas. Isso caiu por terra. É impossível a Vital ter 34 milhões de casas passadas em 2025, assim como será impossível em 2025 a Oi ter 8 milhões de casas conectadas. Aquele planejamento estratégico que nos guiava até dezembro de 2022 foi jogado na lata do lixo. Ele não existe mais. Por isso nós dizemos sempre que estamos em um território como eu vou dizer assim, nebuloso. É um território nebuloso. É um território onde nós não temos garantia de absolutamente nada. Vou deixar aqui uma pitada de reflexão para vocês. A Oi passará a ser uma empresa cujos donos deverão ser entre 5 e 7 grandes, vamos dizer assim, credores que vão converter dívida em capital social. Os atuais acionistas, 1 milhão e não sei se continua, se muita gente saiu, mas tinha 1 milhão e 300 mil acionistas. Esses remanescentes vão ser diluídos para 20% do capital. Muito bem, que garantia você ou eu ou todos nós temos de que depois de toda essa mudança de chave, esses donos de 80% da Oi não tomem por decisão fechar o capital da empresa? Já se perguntaram a respeito disso? Porque eles poderão fazer isso. Sendo donos de 80% da empresa, eles poderão fazer um processo de fechamento de capital. E aí eliminar toda essa base acionária que aí está, né? Ou colocá-la numa espécie de limbo, porque as ações não estarão sendo mais negociadas na Bolsa, e futuramente, daqui a alguns anos, aí sim, eles fazerem um novo IPO ou venderem. Vamos lembrar que boa parte desses novos donos da Oi serão fundos de investimentos, e que fundo de investimento não nasceu para ser dono de nada eternamente. Eles adquirem empresas, melhoram elas e vendem a seguir. É assim que agem os fundos de investimentos. Uma provocação para você refletir. A nossa seleção de empresas de junho já foi divulgada. Se você é assinante, dê uma olhada, se você conseguiu acessar pelo Nutro ou se recebeu pelo seu e-mail. Porque algumas pessoas não conseguem acessar pelo Nutro, então tem que acessar, tem que ver o e-mail se recebeu. E fizemos um único relatório no mês de junho e já foi enviado, certo? Já estamos trabalhando para produzir o relatório de julho da nossa seleção de empresas. Se você não é nosso assinante, venha assinar. Muita gente está performando bem, está investindo com tranquilidade, com boas estratégias, ganhando 30%, 35%, 40%, 50%, 100% a partir do momento que aderiu aos nossos estudos da seleção de empresas. Fique com Deus, deixa o like, até a próxima.